Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. Damos graças ao Senhor Deus por mais este lindo dia, sexta-feira, dia 27 de novembro, aonde o Senhor nos agraciou, concedendo a oportunidade de poder refletir na sua palavra. Nesta oportunidade, aos Efésios, capítulo número 6. Hoje, então, podemos dizer assim, último capítulo, dessa epístola, mas, claro, não a última vez que nós vamos ler. É importante nós compreendermos que esses estudos são algo muito breve, muito superficial, mas, contudo, servem para que todos os dias nós venhamos a refrescar a nossa memória acerca das coisas que estão escritas nas Escrituras. Seu autor é o apóstolo Paulo e o tema geral desta epístola é Cristo e sua igreja, ou seja, a maneira do Senhor agir e a maneira de nós vivermos com o nosso Deus. A leitura de hoje, então, é a conclusão, meus irmãos, e nós vamos refletir de uma maneira um pouco diferente. Esta epístola, no seu último capítulo, ela traz muitos assuntos, Há uma diversidade muito grande de ensinamentos, então seria algo muito abreviado trazermos um ou dois versículos e deixarmos de falar sobre toda essa visão mais abrangente no conteúdo. Então eu fiz uma breve organização por versículos dentro deste capítulo, O qual ficou assim, do versículo 1 ao 4, nós temos o apóstolo Paulo dando ensinamentos tanto para os filhos como para os pais. Ele fala que os filhos devem ser submissos aos seus pais, inclusive que isto é um mandamento para os filhos e o primeiro mandamento com promessa nas Escrituras. Porém, nesses mesmos versículos, do 1 ao 4, ele diz aos pais: não provocai a ira a vossos filhos. Então, é preciso haver uma hemostasia, é preciso haver um equilíbrio no corpo, para que os membros possam estar em comunhão. Do versículo 5 ao 9, ele fala também aos servos e aos senhores. E servos aqui é literalmente as pessoas que eram escravas, irmãos, nos trabalhos, mas que poderiam ser libertas, como foi com Onésimo, na epístola a Filemon. Nós sabemos, então, meus irmãos, que o servo deve trabalhar para seu senhor, e nós podemos aqui entender num contexto trabalhista nos dias de hoje. O funcionário pode trabalhar para o seu empregador como se estivesse trabalhando para o próprio Deus, não com o pensamento daquela pessoa ser um Deus, mas como se ele estivesse fazendo para o seu Deus, o Criador dos céus e da terra, com respeito a Deus. E então ele vai colher, o próprio Deus vai lhe dar a paga por este trabalho. O apóstolo Paulo escreveu assim: e aos senhores, aos patrões, aos empregadores, é necessário que eles saibam tratar com os seus funcionários. Isso para os empregadores cristãos. O cristão tem que ter esse conhecimento. Para quem ele está trabalhando, quem é o seu patrão, quem é o seu empregador, quem é o chefe da sua empresa, para que ele possa, então, saber a sua posição. E se o empregador é cristão, o apóstolo Paulo escreve que ele deve tratar o seu servo ou o seu empregado nos dias de hoje, sabendo que ele mesmo tem um patrão, ou seja, sabendo que ele mesmo serve alguém, e esse alguém é o próprio Deus. Então ele precisa
assim como ele quer ser tratado por Deus, tratar também o seu servo, né? o seu funcionário. Mas este versículo é muito conhecido por conter um texto que fala na sua epígrafe sobre a armadura de Deus. É do versículo 10 ao 18. A armadura de Deus, meus irmãos, é algo que nós devemos vestir todos os dias. E o apóstolo Paulo nos ensina que a verdade é a couraça da justiça. Ou seja, aquele velho e conhecido ditado: quem não deve, não teme. Se estivermos na verdade, meus irmãos, nós poderemos confiar que o justo juiz nos fará aquilo que lhe apraz. Pode até não ser nesta terra, aqui é muita injustiça, né? Mas ele a fará ao seu tempo. E Deus tem consigo a eternidade. Essa armadura também nos faz calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, ter o escudo da fé e o capacete da salvação. É algo que devemos vestir, calçar. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, meus irmãos, ela corta, ela é uma espada de 2 gumes, e ela entra até a divisão da alma e do Espírito. O apóstolo Paulo ainda faz, no final, recomendações para os irmãos que iam portar esta carta, que recebessem Tíquico, né? E as suas saudações finais. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, que possamos estar em paz e dissermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, segunda-feira começamos o estudo aos Filipenses. Um ótimo fim de semana a todos.